Queridos filhos, nós estamos nos aproximando da Páscoa e cada vez que o tempo vai passando, mais próximos da Páscoa, vemos que as leituras elas vão se afunilando, a situação vai se afunilando, o ódio dos fariseus, dos doutores da lei, dos sacerdotes, vai crescendo cada vez mais a Jesus Cristo, e a coisa, o cerco, vai se apertando. E hoje nós temos aqui uma discussão entre os fariseus e um cego, porque de fato eles não queriam ver. Havia uma promessa de que o Filho do homem, o Filho de Deus, o Messias, o enviado, o Cristo, ele viria e sinais aconteceriam, e um dos sinais que aconteceriam ele abriria os olhos aos cegos de nascença, ressuscitaria os mortos. Nós vamos ver na semana que vem a ressurreição de Lázaro. Então sinais estrondosos aconteceriam, sinais que nunca se ouviram dizer, como diz o próprio Evangelho, nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Todo mundo viu. Os fariseus viram, os doutores da lei, os sacerdotes que estavam presentes, todo mundo viu. Só que existem duas formas de ver. Você vê e aquilo passa aos seus olhos. Você vê e não quer acreditar. É real. Você está vendo, você pode tocar o milagre, você pode tocar a graça, mas não quer se aproximar da graça, não quer tocar o milagre. Agora, você pode ver e aceitar. E aqui nós temos essas duas perspectivas. Nós temos esses dois casos. Vejam, o Evangelho de hoje ele começa com uma frase muito forte. Jesus viu um homem cego de nascença. Isso é impressionante em primeiro lugar, porque não é que o cego está desesperado para ver Jesus, para encontrar Jesus. O cego está à beira do caminho pedindo: Senhor. Temos em outra passagem, em outro evangelho, o cego Bartimeu, que pede: Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. Não é esse o caso. Ele não está pedindo uma cura, ele não está pedindo nada. Quem vê? Jesus. Jesus vê o cego de nascença. Os padres da igreja, os homens, os primeiros após a época apostólica, eles nos dizem que este cego de nascença representa todos nós. É uma representação de quem nós somos. O cego de nascença, você está aqui. Este homem, ele não ficou cego, ele nasceu cego. O que isso significa? Somos nós. Nós que nascemos cegos. Quando? Que cegueira? Cegueira é chamada pecado original. Nós não ficamos cegos por causa dos nossos pais ou por causa dos nossos pecados. Nós nascemos com o pecado. O pecado nos acompanha. O pecado está sempre à nossa frente. E o homem, por causa do pecado, nasce sem a luz de Deus. Nós podemos ter inteligência, cultura, capacidades, mas sem Deus existe sempre uma cegueira interior. E é muito belo entender que é Jesus que vai até este cego. Não é o cego que chama Jesus, é Jesus que vai até ele. É Jesus que vai porque Ele quer nos tirar da cegueira. Ele quer tirar o homem da cegueira espiritual. E acontece isso na nossa vida espiritual. A graça não começa conosco.
a graça sempre começa de Deus. É Deus sempre que dá o primeiro passo. Existe, na teologia nós chamamos a graça atual, é aquela graça que age o tempo todo. Deus está dispensando graças para que você se converta, para que você mude, para que você viva. Deus está dispensando graças a todo instante, graças e graças e graças, porque é a graça de Deus a agir primeiro em nós, e nós agimos conforme a graça de Deus. Nossa vida, ela precisa ser uma resposta a esse chamado de Deus, porque Ele já nos chama por primeiro, Ele já nos ama por primeiro. É assim, a graça de Deus primeiro nos atinge. Jesus então, Ele faz lama nos olhos. O que é esta lama nos olhos, né? Ele cospe no chão, cospe na terra, né? Faz lama com o seu próprio cuspe, uma cena um pouco nojenta, né? E coloca nos olhos do cego. O que significa isso? Veja que bonito. Quando é que Deus, Ele pega o barro na mão? Quem lembra? Aos que estão aqui na fase de catequese, aos crismandos, as crianças. Quando é que Deus faz barro? Quando é que Deus pega o barro? Quando? Na criação do mundo. Não, obrigado, Gustavo. Na criação do mundo. Quem que Ele faz na criação do mundo com o barro? Você. Valeu, Gustavo. Vou colocar você para celebrar a missa aqui, hein, cara? Pode ser. Ele faz você, Ele faz o homem. Deus faz o homem do barro. Não é isso que nós aprendemos na catequese? O gesto de Jesus, ele é muito significativo. É como se Jesus, ele estivesse refazendo a criação. Então Ele faz o barro. Ele faz o barro para refazer o homem. A saliva da boca de Cristo, o que é? O que sai da boca de Cristo? A palavra, ou seja, é o verbo de Deus. É a saliva que sai da boca de Cristo, a terra que representa nós, a humanidade. E a lama é um sinal perfeito da encarnação, é o verbo de Deus na terra. Ou seja, é o Cristo que entra na nossa condição humana para curar a tua cegueira. Olha que belo. Deus, Ele entra, Ele quer salvar você. Ele quer recriar-nos, Ele quer recriar a nossa vida. Então, Ele passa, Ele toca naquele homem, e depois Ele pede: vai lavar-te na piscina de Siloé. O Evangelho explica o que é a piscina de Siloé. Siloé significa enviado. O que significa isso? Em primeiro lugar, a piscina de Siloé é um símbolo do batismo. Você é lavado, você está com o pecado original. Você precisa ser lavado, retirado do pecado original. Como é que é feito para que o pecado original saia da sua vida? Você é batizado. Você sai da cegueira espiritual. É o primeiro passo para você sair da cegueira espiritual. Agora, podemos olhar esta imagem também como o Cristo que unge aquele homem. Mas é preciso que ele se lave. Porque é nas águas que a cegueira desaparece. Ou seja, Cristo passa, Cristo toca, Cristo unge aquele homem, Ele recria, porém, é preciso que ele dê os seus próprios passos e vá até a piscina se lavar. E se nós sabemos que a piscina de Siloé é o enviado, é Cristo, o Senhor está dizendo para nós, é preciso, Cristo está te ungindo, Cristo te unge, Cristo te recria, mas é preciso que você dê os seus próprios passos e vá até Ele. É preciso que você caminhe até a piscina. É preciso que você queira lavar-se em Cristo, o enviado. Não é somente receber, agora a graça de Deus vai vir sobre mim, agora está tudo perfeito.
se eu não me movimentar e for me lavar, eu deixo a graça passar. Por que aquele homem não deixou a graça passar? Porque ele foi. Ele foi até a piscina de Siloé. Ele foi lavar-se. Depois do milagre, acontece algo muito interessante. Aquilo que nós vimos na semana passada com a samaritana, a situação da samaritana, é como se fosse uma escalada na fé. O cego, ele vai descobrindo quem é Jesus pouco a pouco. Primeiro ele diz, quando alguém pergunta para ele, foi um homem. Quem foi que fez isso? Foi um homem chamado Jesus. Primeiro é só um homem chamado Jesus. Depois perguntam para ele novamente, ele diz, é um profeta. Depois, mais uma vez, perguntam para ele, ele diz, ele vem de Deus. E no final, ele diz, eu creio, Senhor, e se prostra diante de Cristo. Por quê? Porque este é o caminho da fé. A fé, ela não nasce sempre perfeita. A fé, ela cresce, amadurece e aprofunda-se. Ou seja, eu preciso dar este passo. São passos necessários para que eu saia da cegueira espiritual. E aqui nós conseguimos ver esta contraposição do cego, que vê muito mais do que todos os homens, e daqueles homens que veem tudo o que acontece, mas não veem nada no final. Quando o cego começa a ver, acontece o contrário com os fariseus. Eles dizem que enxergam, mas não conhecem Cristo. Veja que interessante. Qual foi a graça que aquele cego de nascença recebeu que os fariseus não receberam? Nenhuma. A graça que os dois receberam foi a mesma. Não há graça diferente aqui. O cego estava com Jesus. Os fariseus, doutores da lei, sacerdotes estavam com Jesus. Os cegos foi tocado por Jesus. Os fariseus, doutores da lei, sacerdotes, todos eles foram tocados por Jesus. Todos eles puderam falar com Jesus. Todos eles puderam tocar nos sinais de Jesus. Todos tocaram, todos viram. Todos. E por isso, nosso Senhor, Ele diz no final, eu vim para que os que não veem, vejam. Ou seja, aqueles que estão na ignorância, aqueles que estão no pecado, para que eles comecem a abrir os olhos e sair da ignorância, do pecado, da morte. E para aqueles que veem, se tornem cegos. E aqui no final ele ainda diz, respondendo a um dos fariseus, porventura nós também somos cegos, Senhor? E Jesus responde-lhes, olha, se fosseis cegos, não teríeis culpa. O que significa isso? Aqueles homens tocaram Jesus, mas eles dizem que são os bons. E se você está na ignorância, de fato, você não tem culpa nenhuma, é ignorante. Agora, eles não estão na ignorância, eles esperavam o Cristo. Eles esperavam o Messias, eles esperavam aquele momento, eles não eram cegos, e por isso nosso Senhor diz, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece, porque eles estavam obstinados na cegueira, nós não queremos ver, mesmo que Cristo abra os olhos de um cego, mesmo que Cristo ressuscite um morto, nós não queremos ver, e por isso o pecado deles permanece, porque eles não querem ver, eles não querem ver, eles não querem conhecer, é a cegueira espiritual, que é não querer conhecer a verdade. E aqui eu abro um parênteses, porque neste fato acontece uma coisa muito interessante, porque aqui nós temos os cegos que são os fariseus, porque eles não querem objetivamente, notoriamente, eles não querem crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo pode fazer o que for, eles não querem.
Só que no texto também nós temos um outro tipo de cegueira, a cegueira dos pais, do homem cego. Numa dos casos aqui, os fariseus vão até os familiares daquele homem que era cego de nascença e perguntam para os familiares assim: olha, o seu filho é cego de nascença e ele está vendo. Ele é cego de nascença de verdade? Que palhaçada é essa? E os pais, ao invés de defender o filho, olha, nós não temos nada com isso, viu? Nós não temos nada com isso. Ele é cego, a gente sabe que ele é cego, ele nasceu cego. Como ele está vendo, a gente não sabe. Pergunta para ele, ele é já maior de idade, ele se vira. Isso daqui é também outra cegueira, tá? Porque a cegueira não é somente não querer ver, a cegueira é também omitir a verdade. Omitir a verdade, ser omisso com a sua fé, ser omisso com a graça que Deus te dá, silenciar-se em momentos que você deveria testemunhar, não evangelizar. Isso também é cegueira. Isso também é cegueira. Deixar de rezar quando é necessário rezar, deixar de corrigir quando é necessário corrigir. Isto é cegueira. É cegueira. Não é só o ruim, entendamos, o ruim não é somente quem faz o mal, mas quem deixa de praticar o bem, também se coloca na montanha dos maus. E por isso nós devemos falar a verdade, custe o que custar, custe a nossa vida. Assim como este homem que recuperou a vista, começou a proclamar a verdade. Ele começou a anunciar a verdade, custe o que custasse. Esse homem, ele foi expulso da sua terra por falar a verdade. Porque, como nos diz o texto, as autoridades judaicas já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Você está disposto a isso? Você está disposto a ser expulso da sua comunidade, do seu grupo de amigos, do seu grupo familiar, porque nem os familiares daquele homem quiseram ajudá-lo. O que você está disposto por nosso Senhor Jesus Cristo? Porque hoje falar que Jesus Cristo é o Senhor, dizer que só há um Deus, dizer que só Deus é Deus, hoje é motivo de briga. Hoje no mundo é motivo de briga. A que você está disposto? Para frequentar a igreja, para vir às missas aos domingos, vão te chamar de beato, de um monte de coisa, porque você participa, porque vão te chamar de tudo, de radical, você é radical demais, é muito radical, você quer o céu. A que você está disposto pelo céu? Porque vão te expulsar, não vão te querer, vão te perseguir. E às vezes a perseguição não vem de fora, vem até mesmo dentro da igreja, porque dentro da igreja vão ter aqueles que vão falar que você está sendo radical demais. É o demônio, é o diabo. Isso é o diabo dentro da igreja. Você que fala para o seu filho, para alguém que está sendo radical demais, porque está vindo à missa, é o diabo. É o diabo. Temos que tomar cuidado. E este evangelho nos faz uma pergunta silenciosa a cada um de nós. Todos nós somos um pouco como aquele cego. Há áreas da nossa vida que não vemos bem. Tem pecados que nós ainda não reconhecemos. Existem feridas que não entregamos a Deus. Existem verdades que nós evitamos encarar. A quaresma é exatamente este caminho. Cristo passa, Cristo toca, só que Ele te pede para que você caminhe até as águas da conversão. Você está disposto a caminhar até as águas de Cristo, até as águas da conversão, para que os seus olhos se abram pouco a pouco,
Até o dia que você possa dizer assim: eu creio, Senhor, e se prostrar diante dele. Porque no fundo a vida cristã é esta: é da cegueira para a luz. Você está disposto? Se você está disposto, não tenha medo de anunciar o teu Cristo. Não tenha medo de dar a vida por nosso Senhor. Não tenha medo, mesmo que a verdade te custe, não tenha medo. Porque Cristo deu a vida por isso. Ele está instantemente passando, tocando e te chamando. Passando, tocando e te chamando. É a alegria deste domingo. A alegria de saber que nós temos os olhos abertos e podemos ver o Cristo. É a alegria de saber que Ele está à nossa frente. A alegria de poder dizer: agora eu te vejo. É a alegria de ver o Senhor. Queridos irmãos, possamos neste domingo letare, domingo da alegria, abrir os nossos olhos espirituais, para não deixar que a graça passe. E aqui, mais uma vez, eu disse na missa hoje às 8 horas da manhã, digo aqui: se há algo que te impeça de ir a Cristo, abandone. Se há algum pecado que te impede de comungar, abandone o pecado. Se há algo, lute. O pecado sempre vai lutar conosco até o último dia da nossa vida. Tem um santo, São Tomás de Aquino, colocam esta frase na boca dele. Dizem que nós vamos morrer e o pecado fica conosco até 2 horas depois da nossa morte, nos tentando. Você vê como é que a briga é boa. Mas se existe algo que você possa fazer, é lutar. É ir até Siloé, banhar-se nas águas que é Cristo. E vá quantas vezes forem necessário. Caiu, vá lá de novo e mergulha nas águas. Caiu, vai lá, se afunde nas águas. Quantas vezes forem necessárias, porque Cristo está dando a graça. Se afunde nas águas de Siloé, nas graças de Cristo. Vá lá e mergulhe-se. Vá lá. Se deixe lavar. Quantas vezes forem precisas. Porque é isto, a sua vida. Só não permaneça cego com os cegos. Lute para ver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.